Com vocês por aqui também. Queria só retomar uma questão importante, então, na agenda do presidente Lula. Já está acontecendo lá em Brasília uma reunião do presidente Lula com o ministro das Relações Exteriores, ministro Mauro Vieira, avaliando os próximos passos do Brasil em relação à crise migratória com os Estados Unidos. No sábado, o presidente foi informado sobre o caso dos deportados que chegaram em Manaus. Ele pediu que a FAB enviasse um avião para completar o trajeto até o aeroporto de Belo Horizonte, justamente por causa dos relatos que a gente acompanhou desses imigrantes que estavam voltando para cá, relatando situações tristes ali, falando de ameaças, agressões, falando da situação da aeronave, relatando ali maus tratos. A gente tem aqui, inclusive, até alguns trechos de falas deles, como o do Edgar da Silva Moura, que contou que as condições do voo foram terríveis e que eles não puderam tomar nem água durante esse trajeto dos Estados Unidos para cá. Essa viagem não tem nem o que falar, porque o avião estava dando defeito. Creio eu que se não fosse o Senhor, mano, para fazer aquelas turbinas não ligarem ali assim naquela hora, eu acho que aquele avião ele tinha caído. Porque as turbinas estavam sendo acionadas e elas estavam desligando, que a gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Para a gente ir ao banheiro, a gente ia assim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, eles custavam dar água para a gente de mineral, custava dar comida e muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. Olha, aquelas pessoas não gostam da gente não, cara, elas tratam a gente como cachorro. O cachorro é tratado melhor que a gente. Como esses relatos vão chegar na reunião lá do governo, Josias, que nossa reportagem avisa que acabou de começar, quais que são os próximos passos do Brasil nessa crise que já era esperada, mas talvez não com tanta proporção e repercussão que a gente está vendo desses relatos, né? O Brasil precisa, em primeiro lugar, Natália, desideologizar este tema. Precisa trazer uma seara diplomática, técnica. Não é concebível que um país estrangeiro tem todo o direito, olha, chegou lá um imigrante, não tem os papéis, chegou ilegalmente ao país, por uma questão de soberania, os Estados Unidos ou qualquer outro país podem deportar esse nacional de outra nação, né? Acontece em outros países também, e isso não é uma peculiaridade do Donald Trump. Aliás, já comentamos aqui hoje, o Joe Biden deportou mais estrangeiros sem documentos, estrangeiros ilegais, do que o próprio Trump no seu primeiro mandato, né? Então, isso é uma questão técnica. Os Estados Unidos, sob o Donald Trump, assim como outros presidentes fizeram, pode fazer o que ele bem entender. Não quer admitir estrangeiro ilegalmente no país, tem o direito de deportar. Agora, não pode fazer isso de forma incivilizada, não pode fazer isso sonegando água, maltratando, inclusive do ponto de vista físico, impondo algema a quem não oferece resistência, né? Então, tudo isso precisa ser discutido de forma diplomática. Não é a primeira vez que o Brasil é constrangido pelos Estados Unidos. Durante o primeiro mandato do Lula, quando presidia os Estados Unidos o George W. Bush, a Casa Branca decidiu que estrangeiros que chegassem nos aeroportos nos Estados Unidos precisariam ser fotografados e deixar as suas impressões digitais num banco de dados, um procedimento que ia ser feito ali eletronicamente, o sujeito não ia precisar sujar a mão, mas ficava lá a sua digital. E excluíram-se dessa regra alguma coisa em torno de 27 países, quase todos eles europeus. Mas estava lá o Brasil, entre os que teriam que se submeter a esse constrangimento. Chegava brasileiro lá, isso se deu em 2001, aliás, isso se deu em 2003, já no governo Lula, o brasileiro tinha que ser submetido a esse constrangimento. O que fez? Tinha um juiz chamado Julier, que era do Mato Grosso, hoje não é mais juiz, já deixou a magistratura, e esse juiz falou, não, se vão fotografar e recolher digitais de
brasileiros no exterior, então vamos fazer a mesma coisa aqui no Brasil também. Vamos, todo americano que chegar aqui, e isso chegou a ser implementado durante um certo período, americano chegava aqui nos aeroportos internacionais do Brasil e também a Polícia Federal fotografava, recolhia digitais. Então tem que tratar do modo como é tratado, né? Mas já que sofremos outros constrangimentos. Durante o governo Fernando Henrique, o Celso Laffer era chanceler e foi constrangido, teve que tirar os sapatos numa inspeção de alfândega quando entrou nos Estados Unidos. Então não é o primeiro constrangimento, não será o último, agora o governo precisa tratar isso tecnicamente. Então há um acordo celebrado durante a gestão do Michel Temer, esse acordo previa algumas regras para a deportação, em tese essas regras serviriam para abreviar o tempo de detenção dos brasileiros ilegais na fronteira com os Estados Unidos. Então tinha ali um sentido na celebração desse acordo. Agora, não dá para aceitar deportação feita com métodos trogloditas. Então, o Brasil precisa exigir que seus nacionais sejam tratados adequadamente, até porque não se trata de bandido. Tem gente que vai para lá tentar a sorte nos Estados Unidos, faz isso à margem da lei, mas não cometeu uma ilegalidade, porque entrou num país estrangeiro sem a devida documentação, mas não é bandido. Então, quer deportar? Muito bem, tem o direito de deportar, mas que faça isso com civilidade. E, acima de tudo, Natália, é preciso que o Brasil se prepare para outras coisas. Isso aqui é só o aperitivo do Donald Trump. O que vem por aí é muito pior. Então, o Brasil precisa traçar uma estratégia comercial, uma estratégia alfandegária, uma estratégia que contemple esse convívio com um personagem tóxico como o Donald Trump, que voltou à Casa Branca, vai ficar lá por 4 anos, vai causar muitos problemas para o Brasil e para a América Latina, e é preciso que o Brasil se conscientize disso e comece a traçar suas estratégias comerciais, inclusive diversificar os seus negócios com a Europa por meio do Mercosul, acelerar aquele acordo que foi fechado agora com a Comunidade Europeia, mas que ainda depende de aval dos legislativos dos países europeus, acelerar tudo isso, implementar novas parcerias com a China, buscar novas alternativas. Se o Trump quer criar problemas, nós devemos transformar esses problemas criados pelo Trump em soluções para nós. Então, é muito bom que o Brasil se relacione adequadamente com os Estados Unidos, mas é preciso que o outro lado também deseje isso. Não se pode estabelecer um relacionamento civilizado com quem não deseja esse relacionamento. Então, se o Trump não quer se relacionar adequadamente conosco, vamos buscar alternativas que se pareçam com soluções. Essa parte migratória é só o aperitivo. O que está por vir é muito mais profundo do que isso. O aperitivo ali, Thales, é esse primeiro ponto, essa primeira crise aí a ser tratada, e como garantir que não vá acontecer nos próximos também, nas próximas viagens, trazendo brasileiros para cá. Como que você vê ali tecnicamente, como o Josias destaca aqui, que a importância que o governo haja de forma técnica nessa situação, como garantir que os próximos voos já vão ali respeitar minimamente os direitos dos cidadãos brasileiros voltando para cá? Em relação ao Trump, não há como garantir nada. O que ele está apontando para o Brasil e para o mundo é uma verdadeira distopia. É um mundo completamente diferente, onde os ministros mais poderosos dele, que são, na verdade, representados pelo Elon Musk, mas que são os Big Techs, eles é que vão mandar nos Estados Unidos agora, e mandando nos Estados Unidos acreditam que vão mandar no mundo. Então, a distopia que o Trump está apresentando para o mundo é o seguinte: vocês serão comandados pelas Big Techs. E daqui para frente, não é só essa questão da imigração. Nós vamos atuar em várias áreas de regulamentação, já está desregulamentando lá mesmo nos Estados Unidos a área de inteligência artificial, como querem as Big Techs, desregulamentação e impor tarifas a quem atrapalhar as Big Techs no resto do mundo, e essas Big Techs não terem nenhuma amarra com os estados nacionais, nenhuma amarra com as democracias impostas aos estados. Os estados impõem a democracia, a maioria desses não poderão impor a regime democrático, leis
que vem com leis, que vem pelo regime democrático, não vão poder impor essas leis às big techs. É uma distopia, é um mundo completamente diferente que o Trump está apontando. O que resta saber é se o mundo vai aceitar isso. Se os Estados nacionais, se a Europa, a União Europeia, o Mercosul, o Brasil, a China, o BRICS, Rússia, etc., se os países da Arábia, se o mundo vai aceitar isso. Eu não creio que o Trump tenha uma força maior do que a do mundo todo. Ele tem força, mas ele não tem uma força maior do que a do mundo todo. Então, o que eu creio que vai haver aí é um embate. Ele vai propor uma distopia e, num primeiro momento, deve ganhar as primeiras batalhas, mas vai levar os Estados nacionais a se unirem para impedir que isso ocorra. Ou acaba com a ONU, acaba com a Organização Mundial da Saúde, que, aliás, ele já está voltando atrás, porque o Trump é isso, ele blefa. Ele chega e diz, olha, eu sou mais poderoso e acabo não sei o quê. De repente ele vê que ele também depende de tudo isso. E aí ele recua. Eu não sei ainda como está esse acordo com a Colômbia, não está definido ainda, e acho até que ele vai ter problemas. Mas, num primeiro momento, ele vai provocar um grande susto no mundo e no Brasil. Com certeza. E aí, mais importante disso tudo que a gente está vendo, como o Jamil destacava,